Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Este é o podcast do portal RH para você. O RH para você é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais relevante para a área de recursos humanos. Então, você que trabalha como gestor de pessoas, trabalha no RH aí da sua empresa, já fica aqui o convite para você acessar o rhpravocê.com.br, porque lá tem conteúdos novos todos os dias, produzidos pela nossa equipe de redação, produzidos na área de Collab, né, pela comunidade de RH, vários especialistas em RH portando conteúdos por lá também. Tem a área dos nossos colunistas, então fica o convite para você acessar o rhpravocê.com.br. Este aqui, como eu falei, é o podcast do RH para você, o RH para você Cast, e neste episódio a gente traz um case de RH que quem vai nos guiar por ele é a Karen Ramires, que ela é vice-presidente de RH da Lavoro Agro, a quem eu agradeço pela participação, viu, Karen? Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, não é assim? Para todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada. Imagina, o prazer e privilégio é nosso, Karen. E quem vai me ajudar a extrair o máximo da Karen e entender um pouquinho da carreira dela e do momento do RH da Lavoro Agro também é a Gabriela Ferigato, que é a editora do RH para você. Tudo bem aí, Gabi? Tudo bem, obrigada pelo convite. Oi, Karen. Lembrando o pessoal aqui que esse é mais um quadro de case, né, de RH, e a gente tem recebido profissionais incríveis por aqui, então vale acompanhar sempre. É isso aí, fica o convite também. Então, bora para mais um case de RH. A gente vai conhecer mais sobre os desafios da área de gestão de pessoas da Lavoro Agro. E aí eu quero começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, Karen, te perguntando um pouco sobre o seu atual momento, né? Assim, como é que você definiria o seu atual momento de carreira? Você está nessa posição especificamente desde fevereiro de 2022, portanto, lá se vão 3 meses apenas. Queria que você falasse um pouquinho de quais são os seus principais desafios atuais na carreira. Bom, como você disse, eu estou na posição desde fevereiro de 2022, né? Então já tive experiências em vários setores da indústria, tanto em empresas nacionais como multinacionais, mas a primeira vez no agro, né? Então, eu tenho visto muitas coisas diferentes e muitas coisas muito similares a outras que eu já vivi. Eu falo que é muito interessante isso, né? Eu tenho brincado com meus clientes que a vida é muito curta para a gente aprender tudo que a gente precisa aprender nessa vida, porque quando eu olho para RH, para os movimentos que as indústrias vêm fazendo, que os negócios vêm fazendo, o agro vem passando por transformações gigantescas, que me remetem a desafios que eu já vivi, que sem dúvida me ajudam a poder contribuir muito para a organização, e a gente vai falar deles um pouco, mas o setor é um setor diferente, é um setor novo para mim, que já vim de bens de consumo, tecnologia, financeiro e hospitais, né? Minha última posição era na área da saúde, então chegar aqui, poder conhecer uma dinâmica diferente, entender especificidades do mundo agro, tem sido para mim assim muito desafiador e muito algo que brilha meus olhos diariamente. Uma das razões de vir para cá também, um mercado que está extremamente aquecido, um mercado que cresce muito anualmente, né? E um mercado que é extremamente fundamental para a vida de todos nós, né? Como pessoas, inclusive pessoas físicas também, né? Ele impacta no nosso país, ele impacta na vida de todos nós aqui de uma forma muito direta, então é um prazer enorme poder estar aqui, um momento de criação de uma estratégia de RH, de continuação do que já havia começado dentro da organização, mas sem dúvida de um passo além, um passo adiante para uma organização mais moderna, mais digital, num mercado que está crescendo muito e que precisa de pessoas que tragam essa visão também. Karen, era justamente isso que eu ia te perguntar, o que motivou sua ida para a empresa, né? Você falou que passou por vários segmentos, a primeira vez no agro, foi essa novidade que brilhou seus olhos? Além disso, alguns outros fatores que fez você tomar essa decisão de mudança de carreira? O que está por trás dessa mudança aí? Eu venho de um histórico de ter passado por indústrias diferentes já, né? Então eu acho que isso para mim não é algo que me assusta.
Eu acho que eu acabei construindo a minha carreira em anos, em ciclos grandes, mas em indústrias muito diferentes. Então, isso hoje me permite ter uma bagagem e um portfólio inclusive, de interação, de conversas, interações com os clientes, etc., que é muito rica. Isso para mim é muito interessante quando eu chego em alguma conversa dentro da Lavoro, que as pessoas trazem algum ponto de, o mercado critica, sei lá, práticas de agro, de uma coisa ou de outra. Para mim, me remete a tantos outros mercados que eu já passei e eu falo, gente, isso muda de endereço só, né? Todas as indústrias têm seus haters, todas as indústrias têm aqueles que apoiam. Então, como é que a gente consegue driblar essas coisas no sentido de garantindo que a gente trabalhe de uma forma ética, íntegra e com as melhores práticas, que a gente consegue passar pelos obstáculos e seguir crescendo como organização. Então, estar numa indústria diferente para mim não era assustador de forma nenhuma, era inclusive algo que hoje para mim eu acho que começou a fazer parte da história que eu construí na minha carreira. Eu tenho 24 anos trabalhando com RH, e já passei por 6 indústrias diferentes, 5 indústrias diferentes, e cada uma delas me ensina muito em termos de necessidades de mercado, de necessidade, de tendências de consumo, de tendências do meu cliente, do meu consumidor, e isso, sem dúvida, para RH, eu acho que é uma das coisas que acaba me diferenciando e diferenciando as pessoas com que eu trabalho, depois que eu faço muita questão que o RH seja um RH focado no negócio, um RH focado nas entregas do negócio e que ele conheça profundamente o negócio onde ele trabalha. Então, quando você me fala o que me motivou, primeiro, o agro é pop, né? Hoje, assim, vai falar de agro, na hora que eu falei que eu vinha para o agro, todo mundo falando, você está no melhor lugar que você poderia estar nesse momento, a gente tem crescimentos aí de 25%, 30% anuais dentro do setor, dentro da própria Lavoro, quando eu falo de receita e tal, são empresas que crescem muito, um mercado muito borbulhante nesse momento, com muitas perspectivas, não só de crescimento, mas de inovação e muita coisa acontecendo, mas também essa possibilidade de estar de novo próximo a um negócio diferente e aportar conhecimento não só para o negócio, mas desenvolver o meu time com esse olhar de business partner, de proximidade, conhecimento de números, resultados e estratégia do negócio para fazer um plano de RH mais robusto. Acho que isso, para mim, se eu fosse te dar como característica, e isso me motiva muito, assim, porque as pessoas normalmente me chamam para entrar nesses lugares onde a gente tem que fazer esse grande turnaround de estratégia de RH e tal. Então, vir para o agro e vir para o Lavoro nesse momento fala muito com isso. Deixa eu contar aqui para o nosso ouvinte, para quem está assistindo a gente também no YouTube, só para ilustrar, né, o tamanho da diversidade dos segmentos pelos quais a Karen passou. A Karen tem passagens por ABN AMRO Bank, setor financeiro, portanto, Vale, GE, PepsiCo, Philip Morris, Hospital Sírio-Libanês, e aí chegamos na Lavoro Agro. É isso, né, Karen? Fiz a lição de casa certinho, né? Yes. E são muito diferentes, né? Segmentos totalmente diferentes. Que são bens de consumo e tal, são muito diferentes, mas no final, gente, eu sempre digo que somos pessoas querendo entregar o seu melhor para as organizações, querendo entender contexto, querendo entender a estratégia das organizações e como é que a gente, com o nosso trabalho, impacta e entrega esses melhores resultados. Então, é claro que o setor muda muito e eu tenho que me aprofundar no conhecimento do setor para fazer uma estratégia de RH que faça sentido e que fale com as pessoas, que seja significativa. Mas, no final das contas, tem uma coisa que transita ali como pano de fundo em todas as organizações, que eu acho que é ter um conhecimento profundo de método, de processos e do que engaja, motiva e conecta as pessoas também. Então, isso Nessa esteira, Karen, eu queria te perguntar agora sobre a Lavoro, né? Quer dizer, conta um pouco sobre o que faz a Lavoro Agro e quais são, de fato, assim, hoje, os programas em gestão de pessoas que mais têm roubado a sua atenção, mais têm feito seus olhos brilharem e tudo mais. Tá. A Lavoro, a gente é a maior distribuidora de insumos agrícolas da América Latina hoje. Ela é uma empresa do Pátria Investimentos, então acho que é importante contar que é uma empresa que ela é formada pela aquisição de várias outras empresas. Então isso por si só é um desafio muito interessante. Assim, eu tenho hoje cerca de 24 empresas que foram adquiridas nos últimos 5 anos, e que cada uma delas vai se juntando a nós e a gente vira uma empresa só que é a Lavoro.
Só que no final das contas, eu digo que é uma empresa só, mas eu estou falando de pessoas, eu estou falando de culturas, eu estou falando de processos, eu estou falando de sistemas que são muito diferenciados entre as empresas que a gente compra. Então, o processo de fazer uma escolha das empresas adequadas ou que falam com a nossa cultura e com o nosso jeito de ser, que entregam os resultados esperados. Porque se eu vou investir numa empresa, eu espero que ela traga alguns resultados. Mas que eu também faça esse processo de integração de uma forma cuidadosa, que eu tenha qualidade no meu processo de integração, que eu garanta que não só os processos das outras empresas sejam transitados e transferidos para dentro da Lavoro, mas que as pessoas, que a cultura, que eu consiga abraçar essa organização na sua totalidade, é algo que é muito diferente, assim. Então eu falo que as pessoas para trabalharem na Lavoro, elas vivem muitas empresas dentro de uma só. Eu que vim de culturas muito fortes, você fala, vim de uma cultura de uma GE, vim de uma cultura de um Sírio, são empresas que têm culturas centenárias, e eu vim parar numa organização, escolhi vir para uma empresa que tem 24 empresas hoje, e a gente não para de crescer, mas que são totalmente diferentes. Elas são empresas compradas, às vezes, familiares, empresas pequenas, empresas maiores, empresas de um lugar do Brasil, de outro lugar do Brasil, de culturas diferentes. A gente está na América Latina, eu estou na Colômbia também. Então, tem outro tipo de cultura na Colômbia. Então, hoje eu tenho que ter esse olhar de como que eu uso desse desafio de tantas organizações virar também uma excelente oportunidade de boas práticas, de conhecimentos muito diversos, de pessoas muito experientes que vêm dessas empresas e que trazem uma história, não só de vida, mas uma história profissional muito robusta e muito importante, e que a gente consiga valorizar e honrar isso e engajar essas pessoas para entregar o que é a Lavoro hoje. Então, um dos trabalhos, por exemplo, que a gente está fazendo, ontem foi dia do trabalhador, a gente começou a fazer esse trabalho de falar com as pessoas e com as histórias que as pessoas contam e que as histórias que as pessoas têm antes delas chegarem na Lavoro e depois que elas chegaram, e que a gente é essa coxa de retalho de histórias e de conhecimento e de técnicas que formam a Lavoro hoje. Então, tem um desafio desse para RH. Quando eu Sim. falo de RH também, eu tenho sistemas muito diversos, então eu tenho organizações que não têm, inclusive, sistemas para fazer as coisas. As pessoas fazem processos de RH manualmente, ou no Excel. E na Lavoro, a gente implementou SAP no ano passado. Então, assim, como é que eu consigo começar a trazer as empresas? Eu não posso apertar simplesmente um botão e colocar todo mundo dentro do sistema, porque às vezes o processo não está maduro nas organizações. Então, como é que eu ajudo a empresa a amadurecer seus processos? E aí eu começo a trazer os processos para um processo só. Eu tenho folhas de pagamento que eventualmente em algumas estão centralizadas, outras não. Então, tem um olhar para benefícios, um olhar para práticas de gestão. Então, hoje, focos grandes que eu tenho são de harmonização desse olhar para benefícios, para pessoas, para processos de RH, e também para uma formação e desenvolvimento da minha liderança intermediária. Eu falo que essa liderança intermediária também é algo que só muda de endereço. Vocês já devem ter ouvido isso em vários podcasts que vocês fizeram, que é quem está lá em cima tem informação, acha muitas vezes que tem o conhecimento, muitas vezes não tem, mas nem até pela posição fica intimidado de dizer que precisa de ajuda. Sim. A gente às vezes tem que dar um jeitinho de ajudá-lo sem dizer que está ajudando, porque às vezes eles ficam vulneráveis ao dizer que precisam de ajuda. Você tem as pessoas na ponta, eu tenho meus clientes na ponta, e eu tenho aqui no meio, eu falo que é o meio do sanduíche, né? Eu tenho os meus gestores mais júnior, meus gestores de loja, meus gestores de intermediários aqui, que muitas vezes são excelentes vendedores, excelentes contribuidores individuais, e que a gente transforma em gestores e que a gente não prepara para isso, né? E que a gente muitas vezes coloca lá no desafio com times enormes ou com práticas de RH ainda em construção, e ele tem que sair jogando, se vira nos 30, né? Então, e ele é uma ponte muito importante, porque ele está com o meu cliente, então se ele não está satisfeito, ou se ele não está entendendo o contexto, se ele não tem informação, eventualmente ele é um detrator com o meu cliente, ou ele é um detrator com o time. Eu começo a ter turnover até porque ele não tem ou skills de liderança, ou porque ele está magoado, ou porque ele não tem informação, ou porque ele está órfão de alguma forma. E para cima, ele é alguém também que não consegue trazer o melhor resultado para a organização, porque ele não está conectado com as informações mais importantes, ele não tem sistemas, ele não tem preparação. Então, um dos focos grandes desse ano do nosso plano é como é que eu
pego esses gestores meus gestores intermediários e eu foco nesse desenvolvimento grande deles, de preparação não só técnica, não técnica agronômica, não técnica no agro em si, porque isso eles têm. Estou falando de gestão de pessoas, de finanças. Eu falo que eu vejo muito isso acontecendo em várias organizações. Eu fiz isso no Círio também. Era como é que eu pego gestores que não são treinados ou capacitados para lidar com balanço, com DRE, com informações mais estratégicas e mais financeiras, como é que eu capacito essas pessoas para ter conversas e tomar decisão baseada em dados? Então, olhar um pouco para isso, para dados, para finanças. E eu acho que um outro ponto só para finalizar é com o meu time, mais uma vez trazer esse olhar aí de um RH estratégico, de um RH que fala de negócio primeiro para depois falar de RH. Eu falo muito que eu não sou um RH que fala RHs. Eu não vou ficar falando com você só de processo, tem que implementar isso, implementar aquilo, com um manual e um guia, se eu não entendi o porquê que eu preciso fazer aquilo e qual é a sua dor como negócio. Então, capacitar o time, focar o time, colocar o time mais próximo da ponta, que eles já estão próximos da ponta, mas esse tipo de boas perguntas, sabe? Um RH que faz boas perguntas. Sim. Um RH que tem dados na mão para tomar decisões e que faz falta numa mesa de decisão do negócio, é um outro desafio grande que eu estou colocando no meu prato aí para 2022. Karen, quando comunicaram, né, o seu ingresso na Lavoro, na comunicação você dizia que uma das missões seria dar mais visibilidade ao agronegócio. E aí é isso que eu queria te perguntar, qual vai ser o passo a passo aí, as estratégias para conseguir dar mais visibilidade? Você deu né, falou um pouquinho do Dia do Trabalho, essa questão das histórias, da humanização, passa por isso também, né, de trazer mais as pessoas, as histórias das pessoas, e você já começou também nosso papo falando, o agro é pop, né, ou seja, as pessoas sabem da importância desse segmento, mas o que falta passar sobre esse segmento para conseguir ter a visibilidade correta, né? Então, as informações corretas sobre o mercado, e como você falou, todo mercado tem as suas polêmicas aí, mas o que vai passar aí na sua gestão para conseguir atingir essa visibilidade? Acho importante mencionar algumas coisas, assim, eu acho que, primeiro, começar fazer parcerias com outras empresas do setor. Então, como eu não venho do setor também, eu acho que tem um dever meu de casa dessa aproximação com outras empresas do setor. Eu acho que, como ainda somos, principalmente no ramo de distribuição de insumos agrícolas, é um mercado muito pulverizado. Então, você fala da Lavoro aí com quase 8% de participação no mercado, e ela é a maior da América Latina, quer dizer que os outros 92% são super pulverizados. Então, eu tenho ainda primeiro, práticas muito espalhadas, muito distintas de RH, a não ser quando eu vou para os grandes fornecedores, que aí eu estou falando de fornecedores que são multinacionais, etc., mas quando você fala do mercado de distribuição, as práticas não são tão profissionalizadas e tão sofisticadas. Então, tem um exercício de aproximação, um exercício da gente entender o que faz diferença para essas pessoas. Eu acho que tem um outro exercício que é desmistificar um pouco, e aí eu acho que é para qualquer setor também. A gente, quando está num setor, a gente acaba achando que a gente precisa olhar só para pessoas daquele setor em outra empresa. Então, era isso. Quando eu estava na bem de consumo, a gente olhava para o bem de consumo. Quando eu estava em hospital, a gente queria olhar para o hospital. Eu falava, gente, a gente tem que procurar o melhor talento onde ele estiver. Então, eu passo por histórias de sucesso onde a gente trouxe para a Philip Morris, por exemplo, gente que era, sei lá, da Apple, gente que era da Microsoft, gente que era de startup, gente que era da 99, gente... E aí vamos para o Círio e trazer gente de bens de consumo e gente de... Porque as pessoas têm muito essa visibilidade de que eu preciso olhar só para o meu concorrente ou só para alguém que faz a mesma coisa que eu. Em duas vertentes. Uma, para buscar talentos, e duas, para olhar boas práticas, que também era muito interessante. Falar, não, a gente traz uma boa prática de RH, alguém fala assim, não, mas o que o meu concorrente está fazendo? Eu falo, ótimo, eu vou te fazer um slide aqui do que o seu concorrente está fazendo, mas deixa eu te dizer, quem não é seu concorrente, o que está fazendo também? Porque hoje os meus melhores talentos, eles não estão olhando só para
para hospital quando eu estava na área hospitalar, ou só para o agro quando eu estou no agro. Então, assim, eu acho que passa por um desenho quando eu falo de dar maior visibilidade para o agro, é dar também essa visibilidade de que a gente é um mundo de oportunidades, que a gente tem um mundo de oportunidades, que eu não preciso ser necessariamente um agrônomo, eu não preciso ser necessariamente alguém que sempre trabalhou no agro para eu ter uma oportunidade aqui dentro, que é uma empresa e um negócio que está passando por um grande desafio de digitalização da jornada dos meus clientes, que tem uma competição enorme de mercado. Então, assim, quando você vai para lojas do interior no Brasil, assim, você tem às vezes uma avenida onde você tem 3, 4, 5 revendas que vendem a mesma coisa, teoricamente. Eles vendem insumos agrícolas. Sim. E que o cliente poderia entrar em qualquer uma das 4 para comprar alguma coisa. O que faz da Lavoro uma empresa diferente? O que faz da Lavoro a experiência diferente para aquele consumidor? Então, assim, é uma jornada de interna que é muito atrativa para quem está no mercado. Eu tenho que falar de transformação digital, eu tenho que falar de uma cultura que é super diversa, eu tenho que falar de processos que estavam muitas vezes feitos de uma forma mais manual, e agora eu estou passando por uma forma muito mais tecnológica de fazer. Eu tenho um mercado que cresce 25%, 30% ao ano. Eu tenho desafios que podem pipocar, assim, que podem aparecer no Brasil e fora do Brasil a qualquer momento. Então, assim, como é que eu dou visibilidade para as pessoas? E eu tenho, inclusive, falado isso nas divulgações que eu estou fazendo na minha rede e tal, no próprio LinkedIn e tal. Como é que a gente começa a falar da Lavoro e do mundo agro, não só para o mundo agro, né? O mundo agro, ele é maravilhoso, ele é fantástico, ele tem 1 milhão de oportunidades, mas como é que eu faço com que esse mundo seja uma grande vitrine, um grande atrativo para talentos, seja onde quer que eles estejam? Até para atrair Né? mais diversidade nessa Para atração de atrair talentos, né? diversidade, eu não preciso ser todo mundo com o mesmo perfil, todo mundo não precisa ser do campo, todo mundo. Então, como é que a gente se complementa? Como é que a minha experiência de alguém que está há 20 anos, não na Lavoro, porque a Lavoro ela é mais nova, mas nas empresas que eu comprei, e que eu traga com uma pessoa nova, com um olhar diferente, que essas duas pessoas se complementem e tragam um olhar novo. E eu acho que essa história também de informação baseada em dados é um outro grande desafio, sabe? Como é que eu começo a ter informação de mercado também e dentro da organização tratar essas informações de uma forma mais on time, mais inteligente e tal, para que eu possa também tomar ações do mercado de uma forma mais rápida. Eu não sei se vocês lembram, nem é remetendo à política, mas quando teve um dilema se rosa era para menina e azul era para menino, dou um exemplo que eu sempre lembro, assim, que foi um dia à noite, e no outro dia de manhã, eu acho que a Adams, algum chiclete, não sei se foi a Trident e tal, no outro dia já tinha um chiclete que em cima era rosa e embaixo era azul, em 12 horas depois da política, da polêmica, o chiclete já tinha mudado de cor. E eu falo, quando que a gente consegue ter uma agilidade dessa como mercados, eu não estou falando só de agro, mercados, para que aconteça uma coisa no mundo lá fora, à noite, de manhã a gente já seja uma empresa que tomou atitudes diferentes, ações diferentes, e isso é algo que eu acho que é um desafio para o agro, assim, mas que está vindo muito rápido. Então, que tipo de perfil e pessoas eu preciso trazer, ou que tipo de capacitação eu preciso dar para as pessoas que estão aqui dentro, que têm um conhecimento ímpar, para que a gente consiga continuar crescendo e enfrentando os desafios que vêm pela frente, sabe? Ô Karen, eu ia te perguntar justamente sobre a questão da atração de talentos, quais eram os principais desafios, né? Porque assim, o agro é pop, o agro de fato ele abre um mundo de oportunidades para os talentos e tudo mais, mas ainda existe essa ideia de que de fato se eu não tô acostumado a trabalhar, se eu não sou do ramo, eu não sou do segmento e tal, não sei o quê, essa não é minha praia e tal, né? Então eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre quais são as estratégias que vocês têm lançado mão para atrair esses talentos, em termos de tudo, né? Quais são os diferenciais, quer dizer, as oportunidades de carreira, a questão da remuneração, quer dizer, o que vocês têm feito para atrair os talentos, e aí já emendando sobre os outros desafios, né, que você tem encontrado à frente do RH da Lavoro Agro. Tá, é interessante você falar desse mito, né, do se eu não sou da praia, e aí eu acho assim, eu sou a prova viva
Exato, Falando, inclusive, exatamente. dos dois últimos ramos, porque eu entrei no Círio no primeiro dia de distanciamento social, inclusive 16 de março de 2020. Eu Uau. falo que ninguém. E quando eu entrava, as pessoas falavam: você veio de qual hospital? Você veio de qual. Você trabalhou em qual área da saúde? Eu falava: eu vim da Philip Morris. Ainda era mais controverso, porque era: você veio da Philip Morris e está indo para o Círio. É. E eu fui gestora do time quase que todo o pico da pandemia inteira, né? E eu acho que primeiro tem esse mito do o quanto conseguimos ser adaptáveis, sabe, nos Sim, adaptar e sim, sermos sim. flexíveis para esses novos mundos. Eu acho de verdade que o agro é um mundo super aberto, as pessoas têm uma característica muito interessante da simplicidade. Isso é uma coisa que todo lugar que antes de eu vir para cá, todo mundo diz: eu sou muito gente, assim, sabe, eu gosto muito, vocês já viram, eu gosto de conversar, eu sou Sim. muito próxima das pessoas, eu gosto desse RH. Eu sou muito business, eu gosto de falar de negócio, mas eu falo que a gente faz negócio através das pessoas, sabe? É, então, quando eu vejo que. E todo mundo dizia para mim: você vai amar o agro pelo como as pessoas são lá dentro. E realmente é um mundo onde as pessoas são muito acolhedoras, é um mundo onde elas querem ouvir, elas querem aprender, mas elas têm um conhecimento enorme. Então, às vezes, também você nem entende muito bem de onde você vai tirar tanto conhecimento, porque você está falando com uma pessoa que aparentemente é super simples, ou ela aparentemente ela está sentada com você ali, você não sabe exatamente qual é o conhecimento técnico dela, e ela te dá um banho, ela te dá uma aula de conhecimento, porque são pessoas que têm um conhecimento muito grande, mas que são muito abertas para compartilhar e etc. Então, eu acho que, primeiro, o mercado agro, ele é um mercado muito aberto e receptivo, isso eu posso dizer de carteirinha, e eu acho que é um mercado que precisa de muita coisa para ser feita. Então, quando você entra numa organização que eu ainda tenho sistemas manuais, ou no mercado que tem sistemas manuais, que eu já estou, claro, implementando SAP, eu estou implementando Salesforce, eu estou implementando, já está muito bem, mas que eu ainda tenho oportunidade de trazer boas práticas de mercado, trazer boas práticas de RH, eu ainda posso trazer boas práticas em finanças, eu acabei de contratar um Chief Digital Officer, então eu estou trazendo uma pessoa de digital. Ele olha para aquilo, ele vê TI, mas o que ele pode fazer de digital para melhorar a jornada do meu cliente? Então, assim, eu sei que as pessoas se atraem por coisas diferentes, mas eu acho que se eu fosse dizer o que atrai no agro, pelo menos me atraiu e que eu acho que eu deixaria de dica aqui pessoas que querem fazer, um mercado aberto a novos perfis e com muitos desafios de construção e de deixar legado, sabe? Eu falo que você chegar aqui, você poder deixar sua marca, você trazer boas práticas, você poder trazer essa cara para a organização, e a organização precisa do que você tem para entregar, ou o mercado precisa, porque eu estou falando da lavoura, porque a lavoura ainda está anos-luz na frente de muitas organizações. Mas o fato de eu poder conversar com outros distribuidores e ajudar a trocar ideia e falar o quanto é rico em oportunidades, eu acho que é muito legal. E outras ideias também é começar então a fazer parcerias, não, como eu já disse, com outras empresas do ramo, com universidades. Então a gente também tem um desafio de desenvolver pessoas internamente. Como é que eu faço com que talentos possam vir desde cedo e se desenvolver dentro da lavoura, né? Um mercado que ele é muito específico na área comercial. Então, por exemplo, eu tenho pessoas na ponta que sabem muito dos produtos, que conhecem muito os meus clientes e que eu preciso reter essas pessoas. Essas pessoas, se elas se falando de mercado, eu tenho que ter um salário adequado, eu tenho que ter benefícios adequados, eu tenho, preparando meus líderes, que ter líderes que saibam lidar com essas pessoas, que saibam gerir, engajar. Eu tenho que ter metas adequadas. Como é que eu conecto a estratégia da organização com as metas das pessoas e eu garanto que as pessoas entendem o impacto delas na estratégia da empresa? Mas no final disso tudo, se eu perco algumas posições-chave, algumas pessoas-chave, eu realmente impacto muito o negócio, porque eu estou falando de uma área de vendas, eu estou falando de Totalmente. uma área onde existe muita confiança nas pessoas. Então, assim, a Karen trabalha aqui há X anos. O cliente trabalha com a Karen há X anos. Se a Karen vai embora, e se eu, como indústria, como empresa, não estou devidamente preparada e gerando a melhor experiência para o meu cliente, eventualmente a Karen vai embora e o cliente vai embora. E eu não posso ser um mercado ou uma empresa que depende tanto de se a Karen que está sentada ali ou a Gabriela. É claro que eu quero que a Karen, que é um talento, esteja ali.
eu preciso trabalhar para que ela esteja feliz e ela esteja se sentindo valorizada, etc. Mas eu também preciso, como organização, garantir um pouco de ferramentas adequadas, sistemas adequados e processos e experiência para o meu cliente, que me permita também, se a Karen for embora, não perder market share, não Sim. perder o impacto que eu causo dentro do meu mercado. Então, para atração, então, eu acho que esse olhar das pessoas de entender que são muitos desafios, temos muitas coisas para fazer, mas é um mercado que cresce, que só tem boas notícias e que tem oportunidades de digitalização, de implementação de sistemas e metodologias ágeis, de uma união de culturas enorme e crescimento exponencial, eu acho que não há melhor lugar para estar agora. Karen, você comentou que você entrou no Círio no dia 1 do distanciamento, né? E acho que você viveu alguns anos nesse período aí no Círio, né? E eu queria até te perguntar sobre isso. Você viveu nessa experiência à frente do RH numa pandemia, né? Inédita para todos nós. Dessa forma, enfim, eu sei que cada lugar que a gente passa, a gente tem um desafio novo, um aprendizado novo, um problema, né, diferente, mas uma pandemia, enfim, né, é algo que a gente teve muito impacto. Então, eu queria perguntar para você quais foram os aprendizados que você teve, né, nessa gestão de RH no meio de uma pandemia, num hospital, né, no segmento da saúde, na linha de frente, que você vai levar, ou já está levando para a gestão da Lavoro. Eu acho que primeiro preciso te dizer que realmente é uma experiência, uma na vida, assim, né? Quando eu cheguei lá no dia 16 de março, a gente sabia que tinha algo chegando, mas nem era ainda, já tinha distanciamento, mas também nem máscara a gente precisava usar ainda, né? 2 semanas depois estava todo mundo de máscara. Exato. E eu passei Aliás, quase era para 2 não anos. usar, perdão, era para não Não, usar uso, máscara, né? Não tinha um lance era assim? dúvida, usa, não usa, Isso. E aí, eu passei quase 2 anos, que para mim foi muito diferente, eu sou uma pessoa que sou muito visual, muito próxima das pessoas, então eu passei quase 2 anos lidando com todas as pessoas, vendo só os olhos das pessoas, né, isso para mim era muito interessante, desafiador, mas interessante, de como é que você tem, primeiro, falando do físico, era olhar todo mundo só nos olhos. Segundo, está numa organização de quase 10 mil funcionários, ela é gigantesca, né? A gente tinha 9.500 pessoas, mais ou menos, passando por um momento de extremo cansaço e extremo, não no início tanto, né? Mas primeiro, extrema dúvida. O que é isso? Como vamos lidar com isso? Segundo, os hospitais, e aí a gente falando de negócio, os hospitais, eles são um hospital, entre aspas, eles têm lá uma área que é intensiva, semi-intensiva e enfermagem, né? Assistência. Quando você vai para Covid, os grandes hospitais principalmente, tiveram que se dividir em 2 hospitais, né? Então tinha que ter tudo isso para uma área Covid, tudo isso para uma área não Covid. Então, isso criou desafios gigantescos, não só de trazer pessoas imediatamente. Então, quando eu falo de recrutamento, era entrar numa reunião e no outro dia eu ter que trazer 500 pessoas para o hospital, no mesmo momento onde todos os outros hospitais estavam buscando as mesmas pessoas. Então, também um outro desafio era garantir que eu era mais atrativo, que eu tinha alguma coisa diferente para que essas pessoas quisessem estar aqui. Um outro desafio é que as pessoas que trabalham em hospital, muitas vezes elas não estão em um trabalho só. Então, para mim, isso era tudo muito diferente. Então, elas estão, às vezes, em 2, 3 hospitais. E aí, isso, com o tempo, você imagina que são pessoas que dormem pouco, são pessoas que têm uma rotina muito cansativa e que a gente pensou que ia durar meses, né? E que durou anos. Então, assim, janeiro de 2021, quando começou, depois do Réveillon, a gente começou a ver tudo crescendo de novo, os números crescendo de novo, eu olhava para a cara dos médicos, das enfermeiras, era apavorante, porque você falava, o que vem pela frente? Será que vem tudo de novo? E essas pessoas, elas não conseguem descansar, né? Elas não conseguem descansar. Então, eu acho que um olhar e no meio disso tudo, eu tinha um desafio enorme de implementação de sistemas de SAP, todo o sistema de SAP, num mundo onde as coisas eram feitas muito manualmente também. Então, eu tô criando uma disrupção no negócio de acabar com processos manuais de RH. Eu tinha 220 pessoas no meu time. Acabar com processos manuais de RH no meio de uma pandemia, onde eu estou trocando
o pneu do carro, onde tem a gente olhar para a saúde mental das pessoas. Então também entramos como embaixadores de um programa de saúde mental. Eu era a líder do programa de saúde mental, cuidar da saúde física, mental e emocional das pessoas, garantir que eu trouxesse os melhores talentos também, porque hospitais de excelência você precisa treinar. Você acha que você recruta alguém numa empresa normal, você daqui a, sei lá, 2 semanas a pessoa está na área atendendo, ela está trabalhando. Num hospital, a média de tempo do dia 1 até o dia que ela pode atender um paciente é de 90 dias, porque ele tem que ser treinado, capacitado, e ele passa por um extremo filtro, inclusive depois que ele já entrou. Porque se ele tem um erro, se ele erra, gente, é muito sério, né? Então, assim, são 90 dias de capacitação. Então, Karen contrata 500 pessoas dia 1º de maio, essas pessoas vão estar disponíveis em agosto, julho. Uau. Como é que você faz isso? Abre andar, abre UTI, fecha UTI. Então, assim, esse olhar, e nisso tudo não esquecer que eu tenho pessoas, que eu tenho líderes, que muitas vezes a gente esquece que são líderes, que são pessoas também, desculpa, e a gente fala, não, fala com a liderança, e a gente fala, peraí, esse líder está tão desgastado, tão amedrontado, ou tão inseguro, ou tão burnoutado quanto a equipe dele. Como é que eu consigo, inclusive, ser sensível para ajudar esse gestor, acolher esse gestor, preparar esse gestor para o que vem? No mesmo momento onde eu estava implementando gestão por performance, gestão por competência, fazendo Great Place to Work, fazendo senso de diversidade, então a gente também trouxe a diversidade, tema diversidade. Então, assim, muitas coisas acontecendo, mas esse olhar para qual é o melhor timing, qual é o jeito que eu faço isso que não vá descer quadrado dentro da organização, sabe? Eu falo que isso é uma grande missão, que se eu pudesse falar para todos os RHs que estão ouvindo a gente aqui, não posso criar um plano de RH que ignore ou que subestime o que está acontecendo no meu negócio. Então, apesar de ter que fazer todas essas implementações, trabalhar muito próximo dos gestores, da ponta, dos meus clientes internos para entender se é a melhor hora, se ele tem como entregar aquilo, se aquilo faz sentido para aquele time, se aquele time consegue se dedicar para aquelas coisas naquele momento, é vital para eu ter sucesso no que eu vou implementar. Porque senão eu dou um check na minha meta, eu implementei, mas eu deixei a organização toda de cabeça para baixo, porque ela está vivendo outras coisas. Então, esse olhar eu acho que nunca estive num negócio com tanta turbulência em 2 anos, mas talvez seja a história onde eu consegui entregar mais coisas de RH, mas por essa parceria, essa proximidade com o negócio, e juntos a gente precisa entregar uma experiência melhor para as pessoas e para os pacientes, sabe? Acho que esse olhar a gente não pode esquecer. Então, só para finalizar, por exemplo, na Lavoura, eu cheguei e falei, gente, antes de vocês me mostrarem o calendário de RH, eu quero entender qual é o calendário do negócio. Não sei se você sabe, talvez para o público aqui é interessante saber, a gente trabalha com ano safra, que para mim é novidade também, a gente trabalha de julho a julho. Então, eu cheguei em fevereiro, o ano já está quase acabando, né? Muito engraçado, assim, e aí, como é que eu olho para o ano safra e entendo quando eu posso tirar as pessoas do campo, quando eu posso treinar essas pessoas, quando elas estão disponíveis para o que eu preciso fazer, quando é a melhor hora para eu implementar algum programa, para eu desenhar metas, para eu fazer isso tudo, e não a hora que eu acho, porque eu tenho 24 anos de RH, eu sei. Eu sei que nada sei nessa hora, você tem que ouvir o negócio para adaptar o seu conhecimento. Então, essa é a mágica. Que a gente, não é fácil, mas a gente tem que fazer, e sem dúvida o Círio aí foi uma história que eu tenho muito orgulho de contar e que vamos contar na Lavoura também. Karen, tem que ter orgulho mesmo. Eu quero agradecer imensamente sua participação, viu, Karen? Desejar sucesso para você e super obrigado por ter compartilhado um pouco da sua história com a gente. Muito obrigada a vocês, para mim é um prazer. E, enfim, tendo outros temas para a gente conversar, se quiserem depois a gente fala de vários outros temas de RH, eu acho que é sempre muito rico poder compartilhar, poder trocar com outros profissionais. Falo que a gente nunca entra numa sessão dessa e sai igual, né? A gente sempre sai melhor, Com certeza. Dá algum insight, aprende alguma coisa, e até quando a gente fala. Então vai ser um prazer estar com vocês sempre que vocês quiserem, puderem, e agradeço a todos que estão vendo e ouvindo a gente aqui agora. Um abraço, viu? Obrigada. Que bacana. A gente que agradece, privilégio enorme. E obrigado você também, viu, Gabi, por ter participado hoje com a gente.
Gente, Obrigada, sigam a Dan. Lavoro aí, viu? Sigam a Lavoro, vagas interessantes. Vou fazer propaganda aqui. Tá pode Venham certo, trabalhar com a o momento é esse. gente. Lavoro Agro, vamos vir trabalhar no agro. O agro é pop, já falei aqui, tem um monte de coisa bacana para a gente fazer. A gente impacta a vida de muitas pessoas. O Brasil tem práticas reconhecidas mundialmente. A gente é exportador de vários insumos para o mundo. Então, o mundo olha para a gente em agro. Então, estou super aberta não só a trocar ideias com outros RHs, com outros gestores de RH, mas também a falar com pessoas que estejam interessadas a vir trabalhar com a gente e construir essa história bacana aqui na Lavoura e no mundo agro. Legal, Maravilha. Karen. Acho que Foi agora um prazer. a Gabi tem que fazer a propaganda do RH para você também, hein, Gabi? Faz aí, Gabi. Então, vou aproveitar, assim, entrar no site, matéria todo dia, temos a área de collab da comunidade, podcast toda segunda, temos e-books, ó, também, o RH para você é pop, posso aproveitar a carona aí no agro? Super. Fica a dica, então. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com a Karen Ramírez, vice-presidente de RH da Lavoro Agro? Eu espero que sim, espero que vocês tenham curtido. Quem participou comigo foi a Gabriela Ferigato, editora do RH Pra Você. Renovo o convite para você acessar o rhpravocê.com.br e para seguir o RH Pra Você nas redes sociais. A gente está no Facebook, tem Instagram, tem o canal no YouTube, tem o grupo no LinkedIn com mais de 40 mil profissionais de RH trocando ideias e insights todos os dias por lá. Portanto, fica o convite para você seguir a gente, se conectar com a gente lá no LinkedIn também, tá bom? Eu, mais uma vez, agradeço sua audiência, espero que você tenha curtido. A gente se vê no próximo episódio. Desejo uma ótima semana para você. Até mais!